Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 19 de outubro, um dia marcado pela grande final e a grande decisão, né, da Copa do Brasil 2022. As duas equipes, Flamengo e Corinthians, buscando o tetracampeonato, já que as duas equipes são tricampeãs da Copa do Brasil, tá? Aqui embaixo eu vou deixar dois links de supercotações envolvendo esse jogo. Se você acredita que o Corinthians vai ser campeão sobre o Flamengo no Maracanã, mod 30 para isso acontecer. E se você acredita que o Flamengo será o campeão no Maracanã contra o Corinthians, mod 10 para isso acontecer. Se você não tem conta na Betfair, aproveita. E se você abrir uma conta na Betfair aqui pelo canal, para dar essa moral, você rola a página para baixo e dá uma olhada no primeiro comentário fixado que eu vou ensinar você o regulamento para participar de um sorteio diário aqui comigo para ganhar uma banca de R$30 lá na Betfair. Beleza? Estou gravando então meu planejamento de novo aqui no notebook. Foi um dia muito corrido, eu não consegui gravar ali no escritório, então vamos juntos. Deixa eu passar rapidinho, sei que tem gente que não gosta, mas tudo bem. Vou passar rapidinho como foi o dia de hoje em relação aos resultados. Eu achei um dia bem comum em relação ao esperado, tá? Foi tudo dentro da média. A gente teve aqui uma possibilidade de trabalhar um back Mainz, mas eu não consegui fazer esse jogo, mas realmente venceu aqui a equipe do Lubeck, que é da quarta divisão. O Torino goleou o Citadella por 4-0, time da primeira divisão contra a segunda. Nas correções de preço, a gente teve aqui o Nuremberg vencendo por 1-0 o Mannheim e eliminando o Mannheim, classificando para as oitavas de final. O Genoa venceu o Spal. A minha crítica aqui nesse jogo era a odd do Genoa, tá? Eu imaginava assim que o Genoa era favorito para vencer, mas queria uma odd um pouco mais alta, próximo de 1,80. E fiz questão de dar uma olhada nesse jogo em alguns momentos. Não foquei no Mainz, mas sempre que pude, mesmo ocupado, dei uma olhada nesse jogo e o Genoa foi plenamente superior. As maiores chances do jogo foram do Genoa. O Genoa que esteve sempre mais próximo de marcar o próximo gol. O primeiro gol foi de pênalti, então realmente aqui talvez a odd tivesse um pouquinho mais esmagada do que eu esperava, mas o Genoa foi senhor do jogo, tá? O Sevilha com o Valência eu não consegui fazer, foi 1-1. O Sevilha saiu atrás, foi empatar lá depois dos 90. E o Darmstadt eliminou o time do Borussia Mönchengladbach. Tinha alertado aqui para vocês da qualidade do time do Darmstadt e como o Darmstadt hoje joga como um time de primeira divisão da Alemanha, tá? Realmente o Darmstadt esteve na frente aqui por duas situações e conseguiu se classificar. Eu disse que eu entenderia se o Darmstadt abdicasse da competição para focar na Bundesliga 2, mas o Darmstadt seguiu na competição. Tá? Em relação ao mercado de gols, aqui eu já tinha falado do Nuremberg, tivemos a goleada do Leipzig para cima do Hamburgo. Foi muito nítido de ver que o Leipzig estava muito mais focado na competição do que o Hamburgo. O Hamburgo está tendo agora um período ali de trepidação na Bundesliga 2. Foi o melhor início da competição desde que ele caiu. Ele assumiu a liderança, se isolou, mas agora acabou perdendo essa liderança para o Darmstadt. Então a situação fica um pouco mais complicada para o time do Hamburgo. O Leipzig acabou melhorando o seu desempenho na Liga dos Campeões, o que favoreceu bastante a equipe, e agora muito mais tranquilo, tirando o peso do ombro, conseguiu vencer com tranquilidade o Hamburgo. O Leipzig, para quem não se lembra, é o atual campeão dessa competição, dessa DFB Pokal. O que mais que a gente teve aqui para gols? O Elvis Beck com o Bochum foi um jogo muito feio de se assistir. Tá? Eu, inclusive, abdiquei de assistir esse jogo. Teve uma névoa absurda em campo. Parecia que estava ruim só para quem estava vendo na câmera, mas toda vez que a câmera aproximava por dentro do campo, parecia também que estava horroroso. O Bochum acabou vencendo com um gol no final, num levantamento para a área. Aqui também, qualquer um que passasse seria bem justo. Tá? E depois tivemos essa vergonha passada pelo Schalke contra o Hoffenheim. Também imaginava um favoritismo do Hoffenheim. O Schalke hoje vive uma temporada horrorosa, não subiu bem para a primeira divisão, corre muito risco de voltar para a segunda, é o atual campeão da Bundesliga 2, e caiu de maneira vexatória aqui para o Hoffenheim. Poderia ter sido 8 esses 5 aqui. Tá? Tudo bem, o Schalke também poderia ter feito alguns gols, foi um jogo muito franco, mas poderia ter sido mais, tá bom? Então vamos para o jogo, para o dia 19, para a gente não ficar muito agarrado aqui, tá? Vamos começar falando sobre essa final da Copa do Brasil. Eu acho que é o jogo mais importante do dia, sem sombra de dúvida, então vamos começar já falando sobre ele. Em relação a match odds, eu acho muito difícil que eu tenha alguma oportunidade de trabalho aqui, mas vamos
vamos criar os nossos cenários, tá? O Corinthians está sem vencer o Flamengo no Maracanã há um tempinho já. Eu acho que, se eu não me engano, são 5 partidas de invencibilidade. Houve tempos atrás onde o Corinthians tinha essa invencibilidade contra o Flamengo, agora isso mudou bastante. O Corinthians, na minha opinião, ele fez um jogo um pouco abaixo do esperado na primeira partida. Eu esperava o Corinthians um pouco mais agressivo, tendo mais situações de ataque, e esperava também um caldeirão maior do que foi em Itaquera. Mas deu para entender porque geralmente a torcida responde ao time, né? E o time do Corinthians jogou um pouco mais recuado. Eu acho que a grande chance do jogo foi aquele erro do Léo Pereira na cabeçada que acabou gerando o contra-ataque do Yuri Alberto, e não sei como o Thiago Maia conseguiu se recuperar naquele lance e amortecer o chute, e com isso o Santos conseguiu fazer uma boa defesa. Teria sido provavelmente um gol ali para o Corinthians. Tirando isso, eu achei um jogo muito apático do Corinthians, um jogo, não, ofensivamente falando. Defensivamente foi muito bom, o Cássio, o Gil jogaram demais, mas eu achei que o Corinthians poderia ter produzido mais ofensivamente, né? Mas, como um bom treinador que tem, é muito provável que o Corinthians venha para esse jogo para explorar de novo a velocidade dos seus jogadores. Eu continuo citando o nome do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto é um jovem jogador, 21 anos só, e, cara, tem uma velocidade muito grande, um poder de finalização muito grande, um poder de passe entre as linhas também muito grande. A gente viu o gol que ele deu para o Renato Augusto fazer contra o Fluminense, que foi assim absurdo, né? Para quem não se lembra, o Fluminense estava praticamente com um jogo dominado, o Corinthians todo recuado, uma bobeira também da zaga do Fluminense favoreceu ali o Yuri Alberto de sair correndo e dar um passe entre as linhas pro Renato Augusto fazer um golaço. Então, assim, o Corinthians vai jogar em cima do erro do Flamengo. O Flamengo deve jogar com a bola quase que o tempo todo, deve empurrar o Corinthians para trás. Talvez os primeiros momentos do jogo o Corinthians consiga fazer algum tipo de pressão, mas é bem provável que o Flamengo, ao longo do tempo, vai empurrando o Corinthians para trás, e o Corinthians vai sim jogar de forma reativa, vai tentar proteger o seu gol e vai tentar sair em transição e velocidade. É isso que eu imagino para o jogo, tá? Com isso, se for esse o cenário mesmo, aí a gente abre uma possibilidade de trabalho, né? Ou a favor do Flamengo ou contra o Corinthians. Só que a gente tem que saber identificar, e eu sempre gosto de falar isso para vocês, para não focar só na bola. Saber identificar quando e como o Corinthians está conseguindo buscar esses contra-ataques, se é somente no erro do Flamengo, se é já uma coisa de bola nas costas, não só de erros individuais, para tomar cuidado, porque pode ser que o Corinthians consiga se sobressair em alguns contra-ataques de bola parada também. Se for só contra-ataques em cima do erro individual, aí não tem o que fazer. Tomar gol de contra-ataque, de erro individual, é assim, faz parte da trajetória de qualquer trade, tá? Então não se culpe por isso. Agora, se você já está identificando que o Flamengo está fornecendo espaço, que o Corinthians já está desenhando para você jogadas e você continua na posição, aí é um pouco mais de teimosia, tá? Até o momento, do jeito que entra esse jogo, eu não imagino um jogo para gols, tá? Até o momento, até o 0-0 do primeiro jogo. Por quê? Não vejo o Corinthians se arriscando aqui, nem o Flamengo, em busca do resultado no 0-0. Eu acho que vai acontecer aqui de maneira natural, se tiver que sair algum gol. Porém, com o jogo desempatado, a gente pode ter um cenário mais aberto. E aí vale, óbvio, não é só criar o cenário aqui, é você verificar em campo, né? Se for o Flamengo, o time favorito, que joga em casa, com o apoio da torcida, que abriu o placar, a gente pode ter um Corinthians um pouco mais desorganizado do meio para o fim da partida, buscando essa situação de empate. Porque afinal de contas é um gol só, não são dois. Então a equipe pode se expor, mas se expor um pouco de forma organizada. À medida que vai chegando no final do jogo, aí acaba ficando um pouco mais desorganizado. Se for o Corinthians que sair na frente, aí você tem que interpretar e verificar se o Corinthians está tendo a vontade de contra-atacar. Que vai ter espaço, isso vai acontecer, tá? Mas o Corinthians pode, por exemplo, abdicar de jogar e só se defender, e isso aí é um prejudicial, óbvio, para trabalhar mercado de gols, tá bom? Muito importante, principalmente num jogo como esse, ficar de olho nas bolas paradas, tá? Nem sempre o Flamengo está nos seus melhores dias, mas o Flamengo tem um excelente escanteio, o Flamengo tem uma excelente bola aérea, isso pode sim ser aproveitado, e o Corinthians também cabeceia muito bem com o Gil, também sobe muito bem, o Renato Augusto também bate muito bem na bola, então bolas paradas nesses tipos de jogos podem sim ser fatores decisivos, tá? Então, se eu for trabalhar alguma coisa para match odds, é direcionado
contra o Corinthians, ou a favor do Flamengo, no caso contra o Corinthians, tá? Porque eu imagino um cenário, eu não tô aqui falando que o Corinthians vai perder o jogo, eu tô aqui dizendo um cenário que é provável, o Corinthians recuado, o Flamengo empurrando o Corinthians para trás. Só vai ter valor essa posição, nas janelas que eu provavelmente poderia me posicionar, se o Corinthians não estiver conseguindo contra-atacar. Se isso estiver acontecendo, aí eu tô fora do Match Odds, tá bom? Vamos usar um pouquinho aqui dos dados do Brasileirão, já que essas duas equipes praticamente estão titulares, né? A gente consegue ver aqui que o Flamengo dentro de casa... Lembrando que o Corinthians não venceu nenhuma partida ainda na Copa do Brasil fora de casa, tá? O Corinthians fora de casa no Brasileirão teve 4 vitórias em 15 jogos, saiu na frente em 47%, o Flamengo teve mais vitórias, saiu mais na frente, o ataque do Flamengo é bem superior, mas o ataque do Corinthians não é tão ruim assim, né? É um time que cria pouco, tá? É um time que cria pouco, mas que aproveita relativamente bem. O Flamengo também é um time que aproveita bastante, mas acaba criando um pouco mais. O primeiro tempo do Flamengo não é excepcional, mas é um primeiro tempo justo, né? Só perdeu 13%, teve 50% de vitória. Aqui tem sempre aqueles ruídos, né? Um Campeonato Brasileiro quase que já decidido, um Flamengo desfocado, focado nas Copas, na Copa do Brasil, na Libertadores, e também questões do Corinthians, às vezes está poupando jogadores para Libertadores que ele estava participando na Copa do Brasil, então analisar só pelo Campeonato Brasileiro fica um pouco mais complicado, tá? Mas aqui o fator que eu quero chamar a atenção é nas bolas aéreas. A gente consegue ver aqui, ó, 17 gols de cabeça do Flamengo, 10 gols de escanteio e gols que o Corinthians sofreu aqui de cabeça e de bola parada, tá? Um dado que me chama um pouco a atenção é a questão de finalização de fora da área, porque a gente vai imaginar provavelmente um jogo bastante truncado, né? Principalmente o Flamengo tendo dificuldade de penetrar a área do Corinthians em alguns momentos. Então a finalização de fora da área faz muita diferença, né? O Arrascaeta, por exemplo, é um cara que gosta de finalizar bastante fora da área. Então aqui a gente tem o Corinthians marcando 5 gols de fora da área, o Flamengo 6, e o Corinthians sofrendo menos gols nesse fundamento do que o Flamengo. Eu já imagino um Corinthians, se for para trabalhar no contra-ataque, não imagino um time finalizando tanto de fora da área. Eu imagino um Corinthians penetrando a área no contra-ataque para poder agredir o time do Flamengo, tá? Momentos dos gols aqui é muito relativo também, se a gente usar dados do Brasileirão, acho que fica muito ruim de se analisar, mas os principais jogadores a gente já sabe, né? Não preciso desenhar muito não. Para mim é uma final muito disputada, não duvido que vá para pênalti, tá? Não duvido mesmo. Faz tempo que a gente não vê uma final de Copa do Brasil nos pênaltis, né? Acho que a última foi aquela do Cruzeiro com o Flamengo, né? Onde a gente tinha o Muralha pulando para um lado só. Acho que era isso. Mas enfim, eu acredito aqui num jogo bem truncado, um jogo até o momento under, né? Só se for realmente uma coisa muito fora da curva. E para mim, com todo respeito, eu acredito sim que o Flamengo ele tenha um pouco mais de chance no Maracanã, por conta dos jogadores que tem e da condição de jogo que pode oferecer, mas já foi mostrado no primeiro jogo que a qualquer erro do Flamengo o Corinthians pode aproveitar, e o João Gomes fora da partida faz bastante diferença na marcação. O Vidal hoje, apesar de ser um cara com um passe absurdo, ele não tem tanta hoje, tá, qualidade de cobertura como ele tinha antes, tá? Então o Corinthians, óbvio, vai tentar utilizar isso de uma maneira positiva. Acredito que o Corinthians deve punir o Flamengo em erros individuais aqui. Esses erros, infelizmente, costumam acontecer pro lado do Flamengo e, felizmente, obviamente, pro lado do Corinthians, tá bom? Na Copa do Rei, nós temos nenhum time aqui interessante para trabalhar, então eu já vou pular logo aqui para o Campeonato Espanhol para a gente matar esse jogo que eu quero trabalhar aqui entre Real Madrid e Elche, tá? Eu puxei o histórico aqui, eu não vi nenhuma vitória do Elche ao longo dos últimos, sei lá, quase 20 anos contra o Real Madrid, tá? E o Real Madrid é o melhor visitante da competição, com 5 jogos e 5 vitórias. E o Elche ainda não conseguiu uma vitória na competição ainda dentro dos seus domínios. Então, tudo indica aqui que a gente vai ter um Real Madrid em festa, né? O Benzema ganhou a bola de ouro, é bem provável que a gente tenha uma comemoração aqui para ele. Talvez não entregue junto com o jogador. Talvez ele leve a campo, né? Geralmente eles fazem isso junto da sua torcida no Bernabéu. Aqui a gente pode buscar um back Real Madrid, lembrando que trabalhar o Real não é uma situação fácil. O Real Madrid nem sempre é um time
que propõe o jogo o tempo todo, às vezes é um time que consegue se adaptar para ser mais reativo. O Elche precisa do resultado, o Real Madrid também, acabou de vencer o El Clássico. Então, para mim, é um jogo para a vitória do Real aqui, se nada fugir dos conformes, tá? Vou ficar de fora do Real Sociedad, do Valladolid com o Celta e do Cádiz com o Real Betis. O Betis eu gosto de trabalhar dentro de casa. Na Premier League, nós temos grandes confrontos aqui. Eu vou passar de fora do Chelsea, porque eu não tenho trabalhado o Chelsea essa temporada, mas aqui a gente tem Liverpool e West Ham. E aí fica aquela dúvida no ar, né? Será que a gente já consegue confiar no Liverpool depois da vitória do Liverpool contra o Manchester City? Será que não houve ali uma hipermotivação em Anfield para bater o time do Guardiola? Eu acredito que sim, mas é muito difícil a gente dizer que o Liverpool já recuperou a boa forma, que todos os jogadores que estavam jogando mal no Liverpool já recuperaram toda a sua forma, né? O Salah, por exemplo, vinha jogando mal, daí fez um hat-trick contra o Rangers e agora marcou contra o City. O Van Dijk não vinha tão bem, agora não deixou o Haaland passar. Então assim, é difícil. A gente só vai ter essa comprovação no live. Eu acho o time do West Ham um time muito perigoso, tá? Que pode sim, apesar da gente buscar aqui os últimos jogos e ver que o Liverpool venceu dentro de casa, se não me engano, as últimas 5 partidas consecutivas que o Liverpool fez em Anfield contra o West Ham, o Liverpool venceu. O West Ham venceu a última vez em Anfield em 2015. Então é bem difícil bater o Liverpool aqui, mas esse tipo de cotação para mim não me agrada pelo momento do Liverpool, tá? Vou relembrar só o momento do Liverpool. E para mim o West Ham tem jogadores aqui bem interessantes que podem sim complicar a vida do time do Liverpool. Scamacca, que veio do Sassuolo, começou a jogar muito bem dessa vez. O Paquetá já está bem adaptado. O Souček joga muito bem. Enfim, eu gosto demais desse time do West Ham, mas se a gente entender e verificar em campo, nos primeiros minutos dá para ver que o Liverpool de fato mudou a percepção, o jeito de jogar, a vontade, principalmente os jogadores que não vinham tão bem depois dessa vitória contra o City. Aí talvez seja um momento de a gente identificar essa virada de chave e aproveitar esses próximos jogos do Liverpool. Mas por enquanto eu vou largar isso aqui como um jogo para ser observado, tá? Então é isso. A gente tem United e Tottenham. Há muito tempo atrás, quando o United era aquele timaço, o time do United praticamente batia no Tottenham assim, de uma maneira vergonhosa, tá? Hoje em dia o Tottenham já consegue igualar. A gente tem vitória do United, vitória do Tottenham, vitória do United, vitória do Tottenham. Então é um jogo bem mais parelho, né? Aqui nos últimos 3 jogos, particularmente, o United acabou vencendo, mas se a gente colocar na casa do United, a gente tem o Tottenham também conseguindo meter aqui, ó, 6-1. Então é um tipo de jogo que vai mudando um pouco mais o cenário com o crescimento do Tottenham na competição e financeiramente também, e também com esse declínio do time do United, tá? Hoje para mim não tem favorito. Se for trabalhar alguma coisa aqui seria correção de preço. Tomar bastante cuidado, porque o United do Ten Hag não é o time que ele gostaria, não é o modelo de jogo que ele gostaria ainda. Ele está jogando muito de forma reativa, que é parecido com o que o Tottenham joga. Então quando a gente tem 2 times que jogam mais ou menos de forma reativa, é mais complicado de você ter janelas de superioridade. Porque sempre que você tem um time superior ao outro pela visão, pelo visual, você tem obviamente um risco de contra-ataque eminente. Então se for trabalhar, toma muito cuidado aqui nessa situação. Mas para mim é um jogo para ficar de olho nas correções de preço, tá? De Premier League para mim é isso. La Liga já falamos. Copa Itália, vamos deixar a Alemanha para o final. Spezia e Breccia, aqui o Spezia a primeira divisão contra o Breccia a segunda divisão. Acho a odd justa. É o que eu queria da odd do Genoa ontem, tá? O Breccia fez uma excelente campanha na Série B no ano passado. Merecia pelo menos ter conseguido uma vaguinha aqui para a primeira divisão, mas acabou não conseguindo. E o time do Spezia se safou de ser rebaixado, inclusive vem fazendo até uma campanha de meio de tabela significativa na Itália nesses últimos anos, tá? É um time agressivo, bem aguerrido, e eu acho que é justo aqui essa odd de 1,80, mas enfim, pelo que eu já vi do Breccia jogando, não acho que vai ser um jogo tão fácil assim, tá? Pode ser uma possível ler a pior equipe em campo aqui é o Breccia, mas como eu não tenho acompanhado o Breccia nesses últimos jogos, eu acho que eu vou deixar de fora. Parma e Bari. Tenho tendência a não concordar a essa odd do Parma, tá? Por quê? São 2 times da mesma divisão. O Bari é melhor colocado hoje em dia do que o Parma. O Parma vive talvez um melhor momento depois que caiu para a Série B, está dentro da zona ali de playoff,
mas ainda não é um time tão confiável, né, como era antes, quando tinha ali o Cornelius, quando jogava lá na primeira divisão. Então, para mim é um jogo um pouco mais de atenção, tá? Eu tô mais para correção de preço aqui do que para trabalhar a favor ao Parma. E aqui a gente tem o Udinese contra o Monza, aqui uma odd bem mais puxada para o lado da Udinese, com dois times da primeira divisão, e a gente entende o motivo dessa odd estar um pouco mais puxada, é porque hoje a Udinese é uma das melhores competições da Série A, não tem como dizer o contrário. É óbvio que a gente tem que entender aqui se o Beto e o Deulofeu vão estar de titulares, né, os principais jogadores da equipe. O Monza é quase que predominantemente montado por ex-jogadores de grandes equipes, né, então tem uma idade um pouco mais avançada. Se eu tiver aqui a Udinese com os seus titulares em campo, principalmente o ataque, e com vontade de jogar, pode ser interessante. Inclusive, eu acho que pela fase que a Udinese está vivendo, seria de muito bom tom a Udinese focar na Copa Itália, porque na Série A italiana é muito difícil bater ali no Napoli. Hoje, por exemplo, a Atalanta também está jogando muito bem, e eu acho que com o elenco que tem a Udinese, como está jogando, tem condição sim de vencer, por exemplo, a Copa Itália. Então poderia sim colocar o time titular, e se isso acontecer, pode valer alguma coisa aqui contra o Monza. Lembrando que a primeira vez que eles se enfrentaram aqui na Série A, esse ano o Monza saiu na frente e a Udinese virou o jogo, tá? E aí, beleza? Minha cachorrinha tá aqui. A gente vai castrar ela amanhã, a gente tá deixando ela dentro de casa. Tá carente. Fechamos então a Copa Itália. Vamos falar de DFB Pokal, que aí a gente fecha o dia. Nessa DFB Pokal dessa quarta-feira, a gente não tem nenhuma equipe da terceira, nem da quarta, nem da quinta divisão da Alemanha. Nós só temos aqui primeira e segunda, então fica muito mais fácil de analisar, tá? 1,40 é a odd do Dortmund contra o Hannover. Acho justa, tá? Eu acho que o Dortmund é realmente favorito contra o Hannover. O Dortmund, que não conseguiu chegar tão longe na última DFB Pokal, foi eliminado pelo São Pauli da segunda divisão, que é a mesma divisão do Hannover, tá? A decisão é na casa do Hannover. O Hannover vem fazendo uma boa temporada na segunda divisão, mas a gente tem, obviamente, que concordar com essa odd pela diferença de elenco. O Dortmund hoje não tem o Royce, que está machucado, e se entrar com o Julian Brandt no meio, é uma peça de criatividade muito importante. O Bellingham também é muito bom. A gente tem que saber quem que vai jogar na frente, se é o Moukoko, se é o Modeste, se é o ADM que vai fazer esse tipo de configuração ali de referência. Eu acredito que não, o ADM geralmente joga pela direita como ponta, mas é um time favorito. Não duvido de um vexame do Dortmund, não, porque o Dortmund gosta de fazer isso, né? Por exemplo, na temporada onde o Bayern de Munique foi eliminado, na temporada passada, o Dortmund também acabou sendo eliminado quase que na mesma fase. Então, é favorito o Dortmund, mas eu não acredito aqui num jogo para match odds. Se eu fosse trabalhar alguma coisa, seria para gols. Afinal de contas, o Hannover é um time chato essa temporada e vem fazendo uma boa competição de segunda divisão. Freiburg e São Paulo, dois times que em alguns momentos, em algumas temporadas atrás, se assemelhavam bastante. Times de transição, times perigosos. Hoje o Freiburg vive uma temporada muito superior. É o segundo ou terceiro colocado da Alemanha. É o primeiro colocado do seu grupo na Europa League. É um time que provavelmente vai chegar longe na Europa League também, acredito eu. Exímio cabeceador. Excelente time de bola aérea. Excelente time de falta direta para a área, de escanteio. Excelente no contra-ataque. E hoje o São Paulo não vive uma boa fase fora de casa. Tá? Vai ser decidido fora. O São Paulo teve uma vitória muito expressiva contra o Hamburgo agora no derby de Hamburgo, mas ali eu acho que tinha muita questão de motivação, da questão política, mas o São Paulo não vive uma boa fase. Tá? Para mim, seria muito assustador se o Freiburg fosse eliminado. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, o Freiburg, que é o vice-campeão, atual vice-campeão da Pokal, né, perdeu pro Leipzig nos pênaltis, tá? A gente tem que lembrar que o São Paulo na temporada passada eliminou o Dortmund e merece respeito. Tá? Então, eu também vou ficar de olho aqui em mercado de gols. Acho essa odd do Freiburg um pouco amassada. Sandhausen e Karlsruhe, jogo de segunda divisão da Alemanha. Se é de segunda divisão da Alemanha, é o que eu posso fazer, trabalhar mercado de gols e até possíveis alavancagens. Não vou falar muito aqui, são duas equipes de meio de tabela, o Karlsruhe está um pouquinho melhor, mas é isso, não tem muito o que se dizer aqui. Quem acompanha a Bundesliga 2 comigo sabe essas duas equipes. Paderborn e Bremen. Aqui tem uma característica importante, né? Porque assim,
O Bremen acabou de subir para a primeira divisão, então enfrentou o Paderborn várias vezes ali. Eu posso pegar aqui, ó, os últimos confrontos entre eles, ó. 4-3 para o Bremen em 2022, 4-1 para o Paderborn em 2021. Olha que loucura, né? Só jogo de gols, filho. Quem tá fora de casa geralmente leva o melhor aqui. Então eu já vou marcar aqui também o jogo para gols, mas eu queria fazer uma introdução para essa partida. O Paderborn hoje é uma das melhores equipes da segunda divisão, é a segunda colocada no momento, sempre está ganhando dentro de casa, então é um time muito bom. E o Bremen, apesar de ter perdido o último jogo para o time do Mainz, ele vinha numa fase muito boa, com goleadas para cima do Gladbach, com vitórias para cima do Borussia Dortmund, felizmente naquele jogo maravilhoso que eu vou sempre guardar no meu coração, aquela vitória linda do Bremen. Então a gente tem sim que respeitar o time do Bremen, eu acho que é um time que está mais maduro, diferente do Schalke, que começou muito mal na primeira divisão. O Bremen voltou numa forma muito forte, né, com um time muito organizado. Tem ali o Füllkrug, que eu sempre falo dele no ataque, junto com o Marvin Dukšik, que veio do Hannover, a gente já falou disso. Então, eu não sei. Primeiro eu preciso ver se o Bremen vai colocar o time titular. Se colocar, eu acho que é um jogo bem interessante de trocação para trabalhar mercado de gols, tá? Augsburg e Bayern, eu acho que o raio não vai cair no mesmo lugar duas vezes. O Augsburg venceu o Bayern já nessa temporada pelo placar de 1-0. E o Bayern de Munique está totalmente tranquilo na Champions, pode até botar time reserva contra o Barça. O Bayern de Munique sabe que se acelerar um pouquinho vai passar o Union Berlin na Bundesliga e também vai querer um títulozinho nessa temporada da Pokal, e é bem provável que o Bayern engula aqui o Augsburg, tá? É muito difícil, na minha opinião, que o Augsburg consiga vencer o Bayern de novo, então pode ser uma possibilidade aqui de back. Tomar cuidado porque o Leroy Sané, que é o motor do Bayern, se lesionou e vai ficar fora alguns jogos, tá? Isso é um fator preocupante. Se o Bayern colocar o time reserva em campo, eu não vou entrar para buscar esse back, tá? Relembrem disso porque é importante. Stuttgart e Arminia Bielefeld. Aqui eu vou ser sincero com vocês, o Stuttgart não faz uma temporada na primeira divisão para ter essa odd de 1,44. Sabe o que puxa essa odd do Stuttgart para baixo? O desempenho horroroso do Bielefeld. O Bielefeld acabou de descer da primeira divisão da Alemanha, enfrentou tanto o Stuttgart na segunda divisão como na primeira, e era um time muito organizado quando subiu, mas hoje em dia já não bota muito medo em quase ninguém. Só que se a odd está amassada pela dificuldade do adversário, eu não confio tanto no time mandante. Tá? Não é porque o Bielefeld está mal que automaticamente o Stuttgart está bem. Na minha opinião, o Bielefeld está pior. Então não tem ninguém bem. Tá? Então para mim é um jogo que eu passaria sem olhar. Mas vou deixar de escanteio de lado. Se aparecer alguma oportunidade eu posso fazer, mas não confio no Stuttgart. Tá? Union Berlin-Heidenheim. Primeira contra a segunda divisão, já estiveram os dois juntos na segunda divisão várias vezes. Hoje o Union Berlin é muito mais time. O Union Berlin chegou até a semifinal do ano passado, tá? Foi eliminado pelo Leipzig. E aí o Hamburgo perdeu para o Freiburg, foi a final Leipzig e Freiburg, e o Leipzig acabou sendo campeão. Então o Union Berlin já é um time que chega em semifinais de Pokal, é um time que está jogando e muito bem hoje, está numa fase de recuperação na Europa League, pode se classificar dependendo do confronto direto contra o Braga. É um time que está liderando a primeira divisão da Alemanha, que bateu, aliás, que não deixou o Bayern de Munique o vencer. Então eu acho que é um time sim que precisa ser respeitado e hoje é um time bem melhor do que o Heidenheim. A grande característica e grande força do Heidenheim são duas, né? É a sua defesa, é um time que toma poucos gols, pelo menos até tá 0-0, né? No último jogo contra o Kiel, depois que tomou o primeiro, acabou tomando 2. 2 a mais, né? Tomou 3. Mas é um time também muito bom de bola aérea. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Talvez seja um jogo para o Union Berlin colocar os seus reservas em campo. E tem uns jogadores reservas do Union Berlin que eu gosto muito, o Sven Mitchell, que era jogador do Paderborn, está por ali, né? O Kevin Behrens também, que jogou no Sandhausen, está por ali. Eu gosto muito de ver esses caras jogando, mas para mim aqui o Union Berlin é bem mais favorito e pode ser um jogo para gols também, tá? Não duvido não. E para fechar, Regensburg contra Fortuna Düsseldorf. Aqui é um jogo de segunda divisão, tá? E eu já vou adiantar para vocês a minha opinião. Por mais que eu não goste do Regensburg, os desempenhos do Fortuna Düsseldorf fora de casa são sempre horrorosos. Eu não sei o que acontece. O Daniel Thione é um excelente treinador. O elenco do Fortuna é muito maduro, muito organizado. É um time que está jogando muito bem em casa, mas fora de casa simplesmente não consegue jogar. Então eu não sei se isso vai se repetir também na Pokal, vamos ver. Hoje, sinceramente, acho o Düsseldorf muito mais time que o Regensburg. O Regensburg é um time muito fraco,
mas a campanha do Fortuna fora de casa faz eu ter aqui um pouquinho de receio. Vou seguir o mesmo parâmetro de bons 2, mercado de gols e possíveis alavancagens, tá? Então, fiquei assim nesse dia 19, possibilidade de buscar um back real e um back buyer. O Real Madrid tem que saber lidar com o jeito que joga. Eu acho que o Benzema, se for jogar, vai estar muito motivado pelo prêmio de melhor do mundo. E o Bayern só se estiver completo. Cuidado com essa ausência do Sané, tá? Que não é o Mané, é o Sané. O Udinese, para mim, é muito mais time que o Monza, mas tem que colocar empenho e os titulares em campo. O Parma, para mim, está com uma odd muito baixa contra o Bari. Hoje o Bari é um time melhor do que o Parma na tabela. E para mim, tomar um pouco de cuidado aqui com o Tottenham e o United. São dois times que nesse momento, principalmente o United, tem jogado de forma reativa. E para gols, a gente já viu aqui as possibilidades. Eu acho que esse jogo do Paderborn com o Bremen fede a gol de longe. Eu acho que esse jogo do Freiburg com o São Paulo também fede a gol. Esse jogo do Hannover com o Borussia Dortmund também. Mas tudo isso a gente vai conferindo no live. Se dá para buscar uma longa exposição, algo no over à frente, algo para over limite, ou para não fazer nada, tá bom? Vou ficando por aqui. Não esquece, se você assistiu até aqui, de se inscrever nesse canal, é muito importante. Estamos chegando quase a 200 mil inscritos aqui. Conto com a ajuda de vocês, tá? E deixa o like no vídeo também, que ajuda pra caramba. Valeu, grande abraço, fiquem bem e é sempre um prazer.